Boa noite, gente. São 18 horas, hoje é dia 23 de março. Nós hoje vamos conversar com a profissional de RH, Cristina Sari, sobre um assunto bem sério, meio tabu. As pessoas não gostam de falar, mas a gente vai falar, porque a gente entende que é necessário que as pessoas entendam o que acontece com elas, que elas não estão sozinhas e se instrumentalizem. A gente vai falar hoje sobre assédio sexual. Oi, Renata. Eu não sei quem é Cerqueira Lela. Olá, sejam bem-vindas. A minha voz tá com chiado, tá boa. Vocês podem dar um ok. Se estiver ruim, avisa. Se estiver bom, por favor, avisa também. Né? Para as pessoas que não me conhecem, que são amigas da Cristina Sari, meu nome é Marta. Eu sou... Oi, Renata. Ah, que bom. Se fizer algum barulho, porque assim, eu tô com um aquário aqui do lado, então vai ter um barulhinho de água, não se assustem, é só o meu peixinho que tá aqui. Ah, Leila, prazer, que bom. Espero que você goste dessa live. Com a Maria José, a gente também falou de um tabu, para mim é um tabu falar de finanças, mas esse é um tabu mais complicado, né? Mas deixa eu me apresentar para o pessoal que não me conhece. Como eu estava falando, eu sou Marta, sou artesã, sou mãe e trabalho com artesanato sustentável. Eu transformo objetos que no primeiro momento seriam descartados em beleza, em bijuterias, em peças decorativas para casa. Né? E que objetos eu uso? Eu uso vidros, potinhos, garrafas, eu uso cápsulas de café, eu uso coadores de café, entre outras coisas, rolhas, e aí eu transformo isso e ressignifico em chaveiros, brincos, colares, que nem esse que eu tô aqui, ó. Hoje eu vim até protegida com bastante óleos gregos, ó, que são ressignificações da cápsula de café. Então, enquanto a gente aguarda a Cristina entrar, deixa eu apresentar ela um pouquinho também. A Cristina já esteve conversando com a gente aqui em janeiro sobre assédio moral. Se você ainda não viu essa live, tá lá no IGTV, então vale a pena. E hoje ela vem conversar com a gente sobre assédio sexual. Mas quem é a Cristina Sari? Além de ser uma grande amiga, ela é uma profissional de RH. Ela é formada em administração de empresas, com especialização na área de recursos humanos, e ela é uma estudiosa tanto de assédio moral quanto de assédio sexual. E o objetivo dela é muito semelhante ao meu, é compartilhar conhecimento, porque a gente entende que conhecimento só com a gente, ele murcha, ele perde o sentido. A gente tem que compartilhar para que ele se amplie, que nem a pedrinha que a gente joga no rio, que vai fazendo ondas. Então, que o conhecimento ele vá e chegue a muitos outros lugares. Eu vou chamar a Cris aqui. Deixa eu achar. Para o pessoal, chama os amigos, chama as pessoas. Eu estou aqui chamando também. Um monte de gente, estou mandando aviso. Oi, Cris! Oi, Marta. Pera aí, deixa eu afastar aqui, porque senão ninguém vê meu rosto. Eu tô aqui mandando aviãozinho para um monte de gente. Boa noite, gente. Boa noite, Marta. Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá? Tá bom. Já te apresentei, já falei aqui a sua especialização. Você estuda muito essa questão do assédio sexual. E uma coisa que chamou a atenção, Cris, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, eu recebi alguns apps, né, e alguns directs de algumas pessoas, primeiro parabenizando a gente por nós sermos corajosos de estar trazendo esse assunto, né, que é um assunto tabu. E também nos lembrando, foi até o que eu falei no teaser anterior, que assédio não é só mulher que sofre.
homens Não, também sofrem assédios, né? E por uma escuta isso. questão cultural, eles se calam, né? E aí interrompe a carreira, interrompe o curso que estão fazendo, e fogem daquele lugar. Eu não sei se você vai falar desse assunto, mas eu achei muito interessante essa colocação de algumas pessoas. Então, bola contigo. Então, vamos lá. A Martinha, primeiramente, boa noite, né, de novo. É um prazer estar aqui de novo, conversando com um assunto tão leve. A minha, como a Marta falou, eu sou formada em administração, tenho especialização em gestão de pessoas e recursos humanos. Eu estudo sobre assédio moral e sexual e procuro compartilhar essas informações porque são coisas que a gente sofre muitas vezes, a gente não sabe o que está sofrendo, muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo os outros sofrer por isso e a gente não sabe o que fazer quando a gente é a vítima, não sabe que ser o algoz, não sabe para onde correr, não sabe com quem desabafar. Então, eu também já passei por isso. Então, eu comecei a estudar justamente para poder ter uma base para poder ajudar outras pessoas. Vamos lá. Primeiro, a gente vai definir o que é um assédio sexual. Tem uns tópicos aqui que eu estou no meu computador que eu vou levar para me lembrar. O assédio sexual é uma conduta sexual que não foi nem provocada, nem pedida e não é aceita, não é bem-vinda. Então, isso prejudica um ambiente de trabalho. Então, um ambiente de trabalho pesado. Porque uma pessoa que é abusada, é aquela pessoa abusada, sabe? Aquela pessoa que fala um monte de besteira e muitas vezes existe aquele ambiente de trabalho, que aquelas pessoas do trabalho, que a gente tem intimidade suficiente para falar, dá licença, umas sacanagens. Mas existem determinadas pessoas que forçam a barra. Isso pode ser considerado como assédio sexual. Porque, principalmente, tem determinadas pessoas que falam aquilo, mas sabe aquela pessoa sem noção? É a pessoa sem noção que fala as sacanagens porque está acostumada a falar, não tem filtro, ok. Mas tem determinadas pessoas, eu falo pessoas que são homens e mulheres. Tem determinadas pessoas que elas ficam falando a sacanagem porque ela quer entrar num assunto, porque ela tem que ter um favorecimento sexual de alguém. Entendeu? Então, pode ser. E aí sim vai caracterizar o assédio sexual. Quando a pessoa quer um favorecimento sexual ou quando é diretamente para uma pessoa, pode ser ou um favorecimento sexual ou um tipo de dominação, porque o assédio sexual também é um tipo de dominação, mas eu vou falar isso mais adiante. Vamos lá. O assédio sexual, ele pode ser explícito ou pode ser implícito, direto ou indireto. Pode ser uma cantada direta, pode ser brincadeiras, toques, olhares, mensagens, aquelas coisas assim, diretas mesmo, sendo desejadas. Muitas vezes com negativas. Isso é muito importante. A gente tem sempre que se colocar de uma maneira, não gostou? Não gostei. Eu tenho o direito de dizer, não gosto dessa brincadeira, não gosto desse assunto. E a gente se colocar, não quero. Porque aí sim vai ser caracterizado, a gente pode provar que a gente está tendo um assédio sexual, que a gente está sofrendo uma importunação sexual. Por quê? Porque a gente está rejeitando. Muitas vezes o agressor ou a agressora coloca, eu não percebi, eu não sabia, ela ou ele nunca falou nada, né? A vítima nunca mencionou nada, vai sempre se colocar na defensiva. Então, é muito importante a gente quebrar umas pedras que tem no nosso caminho. Para a gente falar assim, não gostei, para. Fala numa boa. A partir daí, se a pessoa continuar, a gente tem que tomar outras medidas. O que a pessoa pode fazer na ingenuidade. Ou a pessoa pode fazer sem ingenuidade, porém, quando a gente vai dar um estanque, um stop, a pessoa não para. A pessoa respeita.
Aí sim, parou ali. O assédio, a importunação, é quando continua sem a tua vontade, vai e vai. Entendeu? É a Você falta já de respeito. sinalizou e mesmo assim a pessoa continua. Exatamente. E aí é sempre bom a gente ter todas as provas. Mas continuando para eu dar uma sequência. Que eu falei, né? Colocar de forma explícita que a gente não está gostando da situação, porque isso nos incomoda. Eu tenho costume de algumas vezes até colocar mesmo, isso me constrange. Por quê? Porque é um constrangimento. Então, desde o momento que eu estou verbalizando, isto me constrange, a partir dali, dane-se se a pessoa vai continuar. Ah, eu vou ligar a câmera do celular, eu vou ligar o gravador do celular, aí eu vou pintar e bordar. Se a pessoa vai me prejudicar, eu tenho que me defender. E isso é prejudicial para a nossa saúde. Ah, uma coisa muito importante. Quem assistiu a live do assédio moral deve lembrar que eu coloquei no assédio moral, ele é caracterizado com a periodicidade dos acontecimentos. No assédio sexual, não. No assédio sexual, um único evento pode ser considerado como um assédio sexual, dependendo do evento. Então, a gente tem que estar sempre alerta e sempre colocar esse tanques, porque a partir daí, se a pessoa continua, vai ser provado, sim, o assédio, porque aí a pessoa não pode dizer que não sabe. Eu já avisei. E aí um evento só é suficiente. E a história do que não é não, né? Não é não. Não é não. Não gostei, estou constrangida, para. Não parou. Você sinalizou, você avisou. Exatamente, exatamente. Aí uma coisa meio chata o assédio sexual, ele é crime. Ao contrário do assédio moral, que ele não está verbalizado, especificado no Código Penal, o assédio sexual está especificado no Código Penal. No artigo 216-A, ele define o assédio sexual como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Aí é que é coisa chata, porque o assédio sexual só é crime, só é considerado assédio tipificado mesmo quando ele vem do chefe ou aqui está a ascendência, tipo, o professor não é chefe, mas tem uma ascendência. O chefe de uma outra unidade não é o meu chefe direto, mas tem uma ascendência. Aí, um possível futuro chefe. Possível futuro chefe, porque é uma ascendência. Então, isso aí sim é assédio. Se o subordinado assediar a chefia, não está no crime, não é assédio sexual, não é assédio sexual. Se o colega da mesma hierarquia me assediar, não é assédio. Não está, é assédio, a gente sabe que é assédio, mas não está tipificado no Código Penal. É porque não tem a tutela do poder, né? Calma aí. O assédio sexual, ele só é assédio quando vem ascendência ou hierarquicamente. Inclusive, ele não coloca isso com relação à família. Meu primo, meu tio, pode estar me assediando. E aí? Mas não diz nada de família, só fala do exercício do emprego, cargo ou função. E aí, existe um projeto de lei do Senado que é da ex-senadora Vanessa Graziotin, lá do Amazonas, ela foi reeleita em 2018. Vou dar até o nome, é 287/2018. PLS, que é Projeto de Lei do Senado 287/2018, da autoria da Vanessa Graziotin, que era justamente para tirar essa característica específica do assédio
ser cometido por alguém hierarquicamente superior. Porém, desde 10 de 2 de 2020, ele estava lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí, agora, em 2021, em 18 de fevereiro de 2021, ela foi devolvida pelo relator, que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, em virtude de não mais pertencer aos quadros desta comissão. Tenho que dizer que eu não entendi o que quer dizer isso. Eu não sei bem como é o trâmite das leis. Porém, a gente pode sim entrar no site do Senado, a gente pode procurar saber os e-mails dos senadores e fazer uma pressão, porque é um assunto interessante. É nosso dever de cidadão, né? De cidadão e de cidadã. Não é só votar. A gente cobrar coisas melhores para a gente. Porém, aí vamos lá. O assédio sexual, ele só é crime se for cometido por alguém hierarquicamente superior ao trabalho. Mas o artigo 215-A, ele fala sobre a importunação sexual. E aí entra subordinado ou a subordinada assediando chefia, ou aluno ou aluna assediando professor, ou coleguinha da mesma, no nível hierárquico, aí sim, tem importunação sexual. E detalhe, na importunação sexual, a pena é um pouquinho mais pesada. Ela é de reclusão e vai de 1 a 5 anos de reclusão. No assédio sexual cometido para a chefia, a pena é de detenção de 1 a 2 anos. Então, a gente tem que ficar ligado porque o assédio pode ser uma importunação sexual. Por exemplo, clássico e bem recente, deputada Isa Pena, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi um outro deputado do mesmo nível hierárquico que a Isa, que a importunou sexualmente. Não é assédio, mas é importunação. E aí tá correndo e tá dando pano para mão. Cris, conta para o pessoal que todo mundo sabe o que foi que aconteceu. Qual foi a importunação? Só dá um resumo, dá um resumo do que foi essa importunação, porque eu não sei se todo mundo que está assistindo sabe. Então, a importunação sexual, que é o artigo 215-A, o texto é praticar contra alguém, ou seja, não diz se é pai, se é mãe, se é chefe, se é subordinado, se é colega. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Resumindo, é alguém que te enche o saco sexualmente sem a tua permissão e não necessariamente é teu chefe, ou teu professor, ou o chefe de uma outra unidade, entendeu? Então, eu estou sendo assediada sexualmente por um colega de trabalho que não é meu chefe. Não é assédio sexual, mas ele pode importunação. ser importunação sexual. Isso é ótimo. Era isso que você queria que eu falasse? Não, com relação ao caso da deputada, foi só que muita gente pode não ter acompanhado, né? A deputada estava em plenária, ela estava conversando, Sim, e o deputado simplesmente veio e chegou e nos seios dela. Brincando. Ele botou quase nos seios dela, sabe? Brincando. Aquela mão boba, sabe? Aquela mão boba. E ela ainda rechaçou no vídeo, tem ela 2 vezes empurrando a mão dele e ele querendo botar a mão de novo ali. Então, assim, ela rechaçou, ele continuou, e infelizmente foi para o Conselho de Ética da LESP, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e ele ganhou, Conselho de Ética, tá? Comissão de Ética. Ele ganhou umas férias de 4 meses sem perder a verba de gabinete. E tá sendo só afastaram para a galera esqueceu. Exatamente. Só para não dizer que não fez nada. Entendeu? Só para não dizer que não fez nada. Comissão de ética.
mandou 4 meses para casa. Vai pensar, amiguinho, no que você fez, né? Foi mais ou menos Exatamente. isso. Ou seja, isso é dizer o seguinte: olha, continua fazendo isso. Você vai ganhar mais 4 meses de férias. Ou então outro deputado pode fazer isso, vai ganhar 4 meses de férias. Tem que ser penas mais duras para poder, principalmente quando dói no bolso, Marta, é que as pessoas se lembram. Sim, sim. Mas já é alguma coisa, pelo menos assim, as pessoas já é um primeiro passo, já pararam para pensar. Não ficou Já é só o na primeiro passo, mas brincadeirinha. eu acho que a gente também não pode esquecer, principalmente nas eleições, aí vai ser lá em São Paulo, ou de repente se ele candidatar a uma vaga para o Senado ou para a Câmara Federal, é a gente realmente não votar nele. O nome Sim. dele, eu vou dizer, porque todo mundo sabe, é Fernando Cury. A gente tem que guardar, porque é o cara que assedia. A gente sabe que Ah, tem vários outros, mas mas esse foi não pego aparece literalmente com a mão na dele, mas ele massa. tem pudor com as câmeras, né? Vamos lá. A Renatinha está dizendo aqui que é uma falta de respeito com a mulher. Sim, a fala de uma mulher, exatamente. Vou entrar, inclusive, no que a Renata falou. O assédio, ele pode ocorrer de homem para homem, de homem para mulher, de mulher para homem, de mulher para mulher. E aí, aproveitando, primeiramente, o que você tinha falado, que você recebeu umas mensagens, WhatsApp, etc. Muitas vezes o homem é assediado e ele não fala nada, porque, primeiro, às vezes ele até gosta, dependendo de quem vem, né? Segundo, ele tira onda. Terceiro, pode ser que ele fique sem graça de colocar isso, e aí outras pessoas vão minimizar. Fala assim, porra, você está sendo assediado, tua chefe é uma gostosa, você não está gostando, você não é homem, você é gay, entendeu? Pode ser isso. O que mais que eu estou pensando? Pode ser timidez mesmo, né? A pessoa pode ficar sem graça. E aí, tanto faz homem como mulher, tá? As duas Porém, pessoas que me mandaram, elas colocaram essa coisa mesmo da vergonha. da vergonha, porque realmente, dependendo de como a pessoa vai chegar para te assediar, seja homem, seja mulher, seja quem for a vítima ou a pessoa, o assediador ou assediadora, vai te deixar sem graça. Eu já Uhum. passei por assédio sexual que eu fiquei assim estarrecida do que eu ouvi. Sabe aquela coisa assim que você tem que parar e teu cérebro tem que ser rápido e falar assim, fala que não, porque senão você fica assim, oi? Eu não acredito no que eu tô ouvindo? Sabe? De tão ridículo que é, de tão baixo que é, entendeu? Que a gente fica realmente sem ação. Mas vamos lá. O mais comum de acontecer pode ser de homem contra mulher, apesar de acontecer de várias formas, mas de homem contra mulher é que acontece na imensa maioria dos casos. Por quê? É o machismo que nós temos na nossa sociedade, que está bem entranhado. A mulher é vista como um simples objeto. Aí foi que eu falei também que o assédio sexual muitas vezes é usado como uma forma de dominação, porque muitas vezes a colega está, a mulher está se sobressaindo, e aí quem vai assediá-la, o homem que vai assediá-la, é para colocá-la no seu lugar, porque ele acha que ele que é o todo poderoso, entendeu? Seja chefe, seja colega, seja subalterno, tá? Então, é esse machismo que sempre vê a mulher como um objeto e a gente saía da submissão do nosso pai para a submissão do marido, que a gente Uhum. tinha que fazer tudo e aguentar calado. Então, ainda tem muito isso. Então, essa é uma forma de, eu quero, eu sou homem, eu tô afim, você é bonita, você é gostosa, ou pai, eu vou falar o que eu bem entender e você tem que ficar calada, não pode fazer nada.
E aí que a gente tem realmente que se movimentar no sentido contrário, para a gente se defender e tentar mudar tudo isso. Agora, principalmente as negras, as mulheres negras são mais afetadas. Aí vem o outro problema. Além do nosso machismo, nós temos um racismo arraigado que vem lá da época da escravatura, trocentos anos atrás, e que o negro é visto como coisa, como mercadoria. A mulher negra, ela perde duas vezes por ser mulher e por ser negra. Então, ela é vista como mais inferior ainda que a mulher branca, infelizmente. Então, as mulheres negras são mais assediadas. Eu acho que eu toquei, então, no assunto também da Renata, que ela falou que é uma falta de respeito à fala da mulher. Porque é como se os homens, nós mulheres, não temos direito à fala, não temos direito a expressar nossos sentimentos, a expressar nossas ideias. Então, nós não temos direito a dizer assim, não estou afim, não quero que essa brincadeira comigo, entendeu? Não, não quero. Então, a gente não tem esse direito. Cris, apareceu uma pergunta aqui, da Leila. Existe alguma política pública para as vítimas de assédio? Você falou da lei que estava tramitando e voltou, mas existe alguma política? Olha, que eu saiba, ultimamente, não. Nós temos o Ministério da Mulher, Família e Ministério da Mulher, mas eu desconheço que isso aconteça, tá? Que tenha alguma política pública com relação a isso. Pode ser que tenha e eu realmente desconheço, tá? Eu vou pedir, Martinha, para você colocar as perguntas no final, pode ser? Ah, ok. Fica melhor. Só para não tirar a minha concentração. As formas de assédio. Existe a forma, eu estou falando assédio, mas no sentido geral. Agora esquece um pouco o Código Penal, é no sentido da nossa vivência mesmo. Crime é o assédio cometido pela chefia ou quem tem ascendência sobre nós. Eu estou falando agora assédio no geral. Nós sermos importunadas, nós sermos assediadas sexualmente. O assédio, ele pode ocorrer na vertical, que é aquele que está tipificado no Código Penal, que vai da chefia para o subordinado, e aí tanto faz se é homem, se é mulher, enfim. E tem o assédio horizontal, que é aquele praticado pelo colega da mesma hierarquia, que aí cai na importunação. A mesma coisa que importunação no Código Penal, que é o assédio praticado pelo subordinado contra a chefia. Tipos de assédio. Existem dois tipos de assédio. O assédio por chantagem e por intimidação. Por chantagem é justamente aquele que está tipificado no Código Penal, que é o chefe, né, ou alguém que tem ascendência. Vou colocar o professor, que acho que fica mais fácil. Chefe ou professor, por exemplo, professora, tá? Tanto faz o sexo do agressor, que fala para você o seguinte, olha, desculpa, vamos sair, vamos numa noitada, vamos aqui, ali, lá, e aí eu te dou uma nota boa, eu faço uma boa avaliação da sua prova, eu corrijo com carinho a sua prova, sei lá, eu vou fazer uma boa avaliação de você como profissional, você vai ganhar uma promoção, um aumento, ou então você não vai ser demitido ou demitida. Esse é por chantagem. Agora, existe também aquele por intimidação, que é quando a pessoa chega para você, ou um grupo, que é justamente para intimidar a vítima, que é um tipo de dominação, mas também pode ser o intuito explícito de um favorecimento sexual, que é esse por intimidação. Outra coisa muito importante, a gente está falando do assédio sexual
mais no ambiente de trabalho. Mas, por exemplo, eu posso ser assediada porque eu trabalho numa loja, eu sou vendedora e eu estou atendendo algum cliente, alguma cliente que está me assediando. Clientes, fornecedores, podem assediar o funcionário. Tem que ter tudo que estar ligado no âmbito do trabalho para ser Uhum. considerado o assédio, tá? Então, E assim, tem que ter o constrangimento. Tem que ter tem o que ter o cunho constrangimento. sexual, o constrangimento. Exatamente. Por exemplo, eu posso estar pegando uma carona para casa, eu posso estar no transporte público com um colega de trabalho ou com a chefia e ser assediada. Eu não estou dentro do meu local de trabalho, mas eu estou sendo assediada, eu estou sendo importunada. Então tem que ter esses três vínculos, né? O trabalho, o cunho sexual e o constrangimento, para ser Exatamente. considerado o assédio. Exatamente. Eu, particularmente, eu estou falando aqui para você, Marta, o que eu peguei das minhas fontes bibliográficas. Porém, eu Uhum. acho que o assédio sexual, que eu já tinha citado um pouco atrás, o assédio sexual pode acontecer, por exemplo, dentro da família. Meu primo pode estar me assediando. Não tem nada a ver com o trabalho. É família, eu não trabalho com ele. Mas toda vez que ele vai na minha casa, é um constrangimento só. O cara fica me cercando e eu não tô afim, já falei que não. E aí? Não tem nada a ver com o trabalho. Mas Entendi. Cristina Sá, considero como assédio, mas eu não vi isso, nem no Código Penal e nem nas minhas fontes bibliográficas. Pode ser Uhum. que tenha, tá? Porque eu também não peguei tudo, porque eu também não dá para pegar. Vamos lá. Exemplos de assédio sexual. Aí isso é muito importante a gente colocar. Insinuações de caráter sexual que podem ser explícitas ou não. Sabe aquelas piadinhas sem graça, de cunho sexual que você não está afim de ouvir? Né? Que a pessoa fala e fica todo mundo sério, assim, olhando para a cara da pessoa, e a pessoa tá lá, tá falando. Gestos ou palavras de caráter sexual que podem ser escritas ou não. Ameaças explícitas ou veladas, disfarçadas de perder o emprego, uma avaliação, transferências, que é por chantagem. Conversas indesejáveis, forçadas sobre sexo, piadas de conteúdo sexual, contato físico, esse que o deputado Fernando fez com a Isa, aquele abraço, pegar na mão, botar a mão no ombro, na Aquele que chega e vem cintura. aqui fazer. O cara nem tem a menor intimidade que você chega e vem, você tá tão tensa. Exatamente. Aí você falou assim, agora eu vou ficar mais tensa ainda, né? Porque você é louco de mim. Contato físico, convites para saídas e encontros de maneira forçada, solicitação de favores sexuais, exibicionismo, aquela pessoa que gosta de ficar se exibindo, dizendo que saiu com não sei quantas, que fez e aconteceu. Que não interessa a vida sexual de alguém, né? A não ser que seja uma pessoa íntima, que a gente esteja acostumada a conversar sobre isso. Mas num ambiente de trabalho em que vem uma pessoa que começa a contar a vida íntima dela, isso para mim é exibicionismo. Exibicionismo. A pessoa está contando para quê? O que me interessa? Com quantas pessoas sai no final de semana? Não me interessa. Algumas empresas, elas proíbem o relacionamento entre os funcionários, por vários motivos. Mas isso fica meio difícil de acontecer. Eu estou relatando tudo isso, Marta, mas assim, se houver interesse da outra parte, não vai ser assédio, não vai ser Uhum. importação. Por quê? A gente, cortando a pandemia, a gente passa mais tempo no nosso local de trabalho do que em casa. Então, eu conheço gente que casou porque começou um relacionamento no trabalho. Sim. Deu match, né? Deu match e aí, paciência. Exatamente. Então, assim, eu quero, o outro quer, beleza, somos adultos, vamos sair, vamos resolver nosso problema. Que se vai ser só uma saída,
Você vai virar um casamento com bodas de ouro? Uhum. Aí só o tempo vai dizer. Porém, tem que haver, aí eu friso bem, tem que haver, se você é a negativa da sua parte, se você não está interessado ou interessado. Você tem que colocar um stop, você tem que dizer que você está se incomodando com aquela postura da outra pessoa, para que depois você possa vir, se for o caso, até processar a pessoa por assédio ou por importunação. Por Uhum. quê? Se eu sou assediada e eu falo assim, não quero, para, e a pessoa continua, óbvio que toda vez que a pessoa estiver perto de mim, eu vou usar a tecnologia a meu favor. A gente usa a tecnologia para divulgar um monte de mentira, de pornografia para os amigos, entendeu? De piadinha, o que seja, de fake news. Então, vamos utilizar, sim, a ferramenta a nosso favor, que nem a gente está fazendo agora. A gente está utilizando o Uhum. Instagram. Então, vamos. Tem todo celular agora, tem câmera, tem gravador. Vamos utilizar para gravar, para filmar. Porque é uma prova. Se a pessoa está mandando um recadinho, bilhetinho, ok, vamos guardar. É desagradável? É. Anota tudo o que aconteceu, cada evento, data, hora, local, se tinha outras pessoas, o que o agressor ou a agressora falou, se comportou. É difícil? É chato? Mexe muito com a nossa intimidade. A gente fica violentada na nossa intimidade. Porém, é importante para que isso não, a gente não esqueça e num momento que a gente precisa, se a gente for, por exemplo, processar a pessoa, tem tudo ali anotado. Gravou, filmou, guardou, põe numa caixa. Ai, eu detesto esses presentes que a criatura me deu. Põe numa caixa e esconde. Um dia você pode precisar. É desagradável? É, mas a gente tem que se prevenir. Porque só assim que o agressor ou a agressora vai entender. Nosso silêncio, ele é uma uva, ele é o paraíso dos agressores, das agressoras. Porque conta justamente com que a gente vai ficar sem graça, que a gente vai ficar envergonhado, a gente vai se sentir humilhado, a gente vai ficar com vergonha de contar para os outros, vai ter problema com o namorado, com o marido, com o noivo, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com os amigos. E aí isso é uma maravilha, é um paraíso para quem está nos agredindo. Porque é isso com isso que eles contam com o nosso silêncio. E ele ainda pode dizer, ué, mas nunca falou nada? Nunca reclamou? Exatamente, nunca reclamou, nunca falou nada. E aí, quando a gente fala, a gente também vai ter que tomar cuidado quando a gente vai verbalizar com o agressor ou com a agressora. Porque se for aquele agressor ou agressora que eu chamo de profissional, sabe, que sabe o que está fazendo e que está com aquele intuito, ele vai se fazer de vítima, ou ela. Cuidado, gente. Isso até para assédio moral também, tanto um quanto o outro. Eu costumo dizer que eu não confio nas pessoas que gostam de se fazer de vítima. Porque justamente essas pessoas, você que é psicóloga pode até confirmar o que eu estou falando. As pessoas que gostam de se fazer de vítima, elas gostam de se fazer de vítima porque elas depois querem mudar, porque elas querem que a gente fique com pena delas para que deixe que elas continuem fazendo o que estão fazendo com a gente, que está nos incomodando. Vítimas somos nós. Somos nós que temos como é que eu vou dizer? Nós que somos donas do nosso corpo. Só eu posso dizer quem eu quero que vá tocar no meu corpo. O corpo é meu. Sou eu que pago as minhas contas. Então, sou eu que vou dizer quem eu quero que vai me fazer massagem, porque eu estou tensa, que vai me abraçar, que vai me pegar na mão, até no braço que seja. Não me interessa. Não interessa o que o outro vai gostar. Ai, mas eu gosto tanto de você. Ok, aproveita que você gosta de mim, mantenha a distância. É o que eu quero. Sou eu que sou a dona do meu corpo. Então vai tocar em mim quem eu permitir. A gente tem que ter isso muito em mente. E E a aí a gente gente não tem vai ainda. ficar sem graça. E a gente tem ainda aquela cultura de que
Isso é anos e anos e anos que a gente vem vivenciando, né? Que o patrão, o professor, a autoridade, ela tem poder absoluto sobre a gente. E não tem, assim, o patrão, ele tem autoridade naquilo que compete ao serviço, né? O Sim, professor tem autoridade naquilo que compete à cadeira acadêmica, né? E todas as outras autoridades, né? E a gente vem com aquela coisa do bater continência, né? Que a gente não fala, é sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Isso ainda está, a gente ainda vive isso, né? Então, a coisa da e aí hierarquia ainda existe coloca muito medo. Então, as pessoas se calam, se encolhem, porque não, ô, que isso? Eu vou perder meu emprego? Não, que isso? Ele vai acabar comigo na minha prova, né? e isso É, é abuso de poder, né, Mar? sim, Porque assim, se eu sou sua chefe, eu acho que eu sou sua chefe, eu posso fazer tudo, sim. é São os abuso de dois poder. lados, assim, é a hierarquia que entende que pode fazer tudo, que é dona da pessoa, e a pessoa que se acha posse da hierarquia. Que aí junta Exatamente. as duas Medo e mesmo, dá. medo, como você falou, o medo de perder emprego, o medo que é a chantagem, o medo de perder emprego, o medo de ser rebaixado, a vergonha de Uhum, virar e falar assim, não, e aí ser demitido, chega em casa, aí, mas eu tenho não sei quantas bocas para sustentar. Minha mãe, que é velhinha, meu pai, que é idoso, minha tia, minha avó, meus filhos, meu marido que está desempregado. Imagine nessa pandemia. Como é que não deve ter gente que está sendo assediado uhum, virtualmente? O assédio entra na sua casa muitas vezes, né? sim. Aí uma coisa aí um recado para os líderes, para as chefias que não assediam sexualmente subordinados, mas que fiquem de olho. Eu estou falando isso porque eu já passei de ter uma chefia que escutou eu receber uma cantada e ainda saiu de perto, tipo, o meu agressor era amiguinho. E aí, opa, só faltou falar assim, vou sair de perto para vocês se resolverem sozinhos. Gente, você quando é líder de uma equipe, quando é chefe de um setor, de uma seção, você é responsável pelo bem-estar dos seus liderados. Você pode não assediar, mas você também não tem que permitir o assédio, seja moral ou sexual, com seus liderados. Nem com você, nem com os seus liderados. Isso é papel de líder. É você não permitir. Viu uma cantada, viu um comportamento estranho, é parar na hora. É chegar, sentar com a equipe, olha, não permito isso. E dar uma abertura para que as vítimas, seus liderados que sejam vítimas de assédio, possam se chegar a você, denunciar e você levar a denúncia adiante, porque não adianta nada não em você. Uhum. Isso é um papel de líder, não é papel de chefe. Isso é um papel de líder. É chato ser líder, é complicado, mas isso é papel de líder. Porque você, quando tem uma equipe, você está administrando bem aquela equipe, você está liderando bem, ela vai trabalhar bem, ela vai ficar bem. Não, e você conhece quando é uma brincadeira, assim, a equipe fala besteira pra caraca, todo mundo fala de sexo, é uma coisa. Mas você consegue perceber, se você tá entrando nessa equipe tem 2 dias, você não vai perceber, mas se já é uma coisa que já faz parte do seu dia a dia, você sabe, a Cristina funciona assim, a Marta funciona assim, a Renata funciona assim, a Sim, Luciana funciona assado, o Rafael funciona ensopado, e a liderança conhece. Então ela sim, consegue até perceber se o intuito do agressor era uma cantada porque ele quer agredir ou se é realmente porque está interessado. Dá para diferenciar, né? sim. Você E também consegue. a postura da vítima, se ela Sim, tem interesse, porque o maior problema é a postura da vítima. Se sim. você, como líder, você está na dúvida, chega para a vítima no particular e fala: olha,
Pelo menos eu faria isso. Se eu percebo numa reunião que tem alguém que está fazendo uma gracinha com algum outro subordinado ou subordinada minha, que ficou quieto, que ficou quieta, depois eu chamaria essa pessoa no canto e eu iria explicar: olha, aqui eu não tolero assédio. Se você se sentir assediado, assediada, seja sexual ou moralmente, venha conversar comigo. Para que a pessoa pudesse saber que poderia contar comigo. A gente vai sentar e a Uhum. gente vai ver um caminho para acabar com isso. Porque, de repente, o Antônio está jogando umas piadinhas para Maria e a Maria ficou quieta, não falou nada, mas ela está passada dentro da rua. Entendeu? Só que ela conseguiu disfarçar e ficar muda. Então, eu chegaria e conversaria. Primeiro, acho que eu falaria com toda a equipe. Se houver Uhum. algum caso de assédio, se alguém se incomodar, venha falar comigo no privado. E se eu percebesse isso em público e não entendesse a postura da vítima, eu ia conversar diretamente com a vítima. Eu faria isso. Mas aí também depende muito, eu não estou dando. Eu faria Aham. isso. Dicas de como ser líder. Né? Por que eu falo que quando você lidera bem uma equipe, todo mundo trabalha bem? Porque quando você é assediado, você tá mexendo no mais íntimo do teu ciclo, né? Então, assim, você vai ter uma redução de autoestima, que são alguns tipos de danos. Redução de autoestima, isso vai acabar com a tua vida. Você vai diminuir a produtividade, você vai perder o amor pelo teu trabalho, você podia amar o que você fazia. Você pode ser uma fase? É uma fase, mas é uma fase muito ruim que pode ser evitada, ou pode ser trabalhada de maneira a mudar isso. Você vai perder a produtividade, a qualidade, você vai ficar doente, vai ter absenteísmo, vai ter falta, vai ter atraso, vai ter desligamento, doenças ocupacionais, comprometimento geral da saúde física e mental da vítima. Tá? Agora, interessante, o que a gente tem que fazer? Aí eu vou enfatizar de novo. Primeiramente, dizer não. Não estou satisfeita, não estou satisfeita. Como eu falei, muitas vezes aquilo te paralisa. A gente tem que fazer todo um trabalho mental com a gente mesmo para a gente poder se posicionar. Tem gente que tem mais dificuldade de se colocar do que outras pessoas. E a gente tem que vencer essas barreiras. E é justamente quando a gente não vence essas barreiras que os agressores amam, pintam e mordem, né? Procurar ajuda de colegas, de família, de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, o que seja. Às vezes, a gente acha que está sozinho em uma determinada situação, mas não está. Eu já passei por uma situação de achar que eu era a única pessoa que estava me sentindo desconfortável na postura de um colega. Quando eu comecei a verbalizar isso com as meninas, eu percebi que eu não era a única. E a partir daí, a gente conseguiu dar um estanque. Justamente porque chega uma hora que a gente não aguenta. Ninguém tem sangue de barata o tempo todo. Então, procura ajuda. Procura ajuda para que você possa verbalizar isso, por mais que seja doloroso, incômodo, você possa verbalizar isso, você possa trabalhar isso. Família, amigos, psicoterapeutas, colegas de trabalho, chefia, sindicato, denunciar aos superiores, principalmente do agressor, ouvidoria, tem muitas instituições que existem, ouvidoria, comissão, comitê, grupos de trabalho, que trabalham que lidam com esse tipo de violência. Então, a gente tem que procurar isso. Não tem nada disso na minha instituição e não serviu de nada, porque eu sei de outros casos que nadaram, morreram na praia e que acabou sendo demitido a vítima. Bom, ok, vai levar adiante. O que a gente pode fazer? Delegacia da Mulher. Você é mulher? Delegacia da Mulher, 180. Não é mulher, é homem?
vai numa delegacia comum. Eu falo para a mulher procurar uma delegacia da mulher, porque eu acho que ali é um acolhimento melhor para a mulher, principalmente em termos sexuais. Né? Mas tem muitas cidades que não tem delegacia da mulher, né? Então vai na delegacia normal, vai na Polícia Civil. Exatamente. A gente está falando delegacia da mulher, mas se não tiver delegacia da mulher, vai na delegacia normal. Simples assim. De qualquer forma, você pode denunciar. Sindicato também. Procura um advogado. É sempre bom procurar um advogado, porque pode ser que você, até mesmo para te orientar melhor nessa parte legal. Eu não sou advogada, então o que eu estou falando é o que eu estudei. Mas um advogado, uma advogada que está acostumada com isso, nossa, vai fazer com várias costas para poder te orientar melhor, porque você, de repente, pode abrir um processo. E, através do teu processo, outras pessoas vão verbalizar e outras pessoas vão resolver o seu problema. O que não pode, a gente ficar calado. A gente ficar calada, sabe? Sim, e por último, muito importante, livrar-se do peso na consciência. Muitas Eu ia falar isso, caraca! Fica com peso na consciência, achando, o que eu fiz de errado? Será que foi aquele bom dia que eu dei bom dia sorrindo? Oi, tudo bem? E a pessoa está achando que está dando mole. Sabe? Livre-se do peso na consciência. Você não tem culpa de alguém que está tratando hormônios. Você não tem culpa de alguém que tem um problema sexual mal resolvido e quer resolver de qualquer forma, desrespeitando os outros. A culpa não é sua. Você está sofrendo por um problema dos outros, que está jogando em cima de você. Livre-se dessa culpa. Eu posso ver um homem pelado na rua, e por causa disso eu sou obrigada a agarrar. Uhum. Simples assim. Quantas vezes a gente vê esses meninos marombados, né? Tudo trabalhadinho, você olha e diz, nossa, que gato. Aí você até vira assim o rosto, sabe? Quando ele passa, vai acompanhando. Ou você vira e fala assim, não, eu nem vou olhar para resistir à tentação. Mas assim, se eu posso fazer, se você pode fazer, por que o outro não pode fazer? O outro não pode ver uma saia justa, uma saia curta, um vestido justo, decote. Qual o problema dessa pessoa? Tudo bem, eu não vou trabalhar pelada, eu não vou trabalhar de top, eu não vou trabalhar de shortinho. Mas se eu vou com uma camiseta um pouco mais decotada, ou então eu dou um bom dia, ou então muitas vezes isso acontece comigo. Eu sou uma pessoa normalmente eu sou simpática no ambiente de trabalho. E aí as pessoas confundem simpatia com estou dando mole, estou te dando confiança, vem que eu tô facinha, sabe? Então, a gente tem que se livrar desse peso na consciência. Você falou dessa questão da culpa, Cris, de realmente a culpa não é da vítima, e sempre a gente tem o hábito de dizer, pô, mas o cara tava sem camisa, pô, o cara vai com aquelas camisas, a mamãe só forte, pô, a mulher vai com mini saia. A culpa não é da vítima. A vítima pode, ela tem o direito de usar o que ela quiser, desde que se adeque ao trabalho dela, né? Sim. E uma outra culpa que eu ia falar também é assim, a gente tem que, não gostei, não toca, não quero, não gosto desse tipo de brincadeira, olha, não rola, mas às vezes paralisa. E também não se culpem se paralisou, porque é difícil, você não está esperando, é uma coisa que te tira do dia a dia, porque essa pessoa não vai te assediar normalmente, sim, com um monte de telespectadores, ele vai falar ou vai vir pertinho de você, ou você vai estar sozinho com ele. Então, tira do prumo. Então, também não se culpe se não conseguiu responder a primeira vez, se congelou na segunda, se congelou na terceira. Porque você pode, congelei, vou pedir ajuda. Ou então, na quarta, na quinta vez, você, olha,
Eu não gosto dessa brincadeira. Será que você não notou que a minha cara não fica feliz quando você brinca comigo? Não precisa nem dizer que Sim, você congelou, né? Eu falei, pô, cara, você não se tocou? Pô, menina, pô, qual é? Mas não se culpa por também não ter conseguido bater e imediatamente, ao tomar o assédio, revidar, porque é difícil. Então, não se culpe porque você não é culpada pelo outro te assediar e também você não é culpada porque não conseguiu responder. Então, amenizem o coração e procurem sim. ajuda. E aí eu falo uma outra coisa para quem, mesmo que nunca tenha sofrido o assédio, mas se for testemunha de um assédio, ajuda. Que é justamente o que você está falando, paralisa. E aí a vítima fica paralisada, muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe o que falar. Então, se você testemunhou alguma coisa, ajuda. Ajuda com o ombro, com o ouvido, com braços para a luta, porque a união faz a nossa força. E se a gente achar que alguém foi assediado porque estava com a saia curta, porque estava com a camisa no mão e eu tô forte, enfim, o que seja, e deixar a pessoa sozinha, um dia pode ser com a gente e a gente vai precisar de ajuda. Então, assim, foi testemunha de um assédio? Ajuda, tenta ajudar a pessoa. Procura se chegar na pessoa, procura ouvir a pessoa, procura ver, porque, como você falou, a gente muitas vezes fica paralisado e não sabe o que fazer. Então, quem está de fora do olho do furacão vai ter um sangue mais frio e falar assim: não, olha só, procura um sindicato. Não, você é mulher, foi assediada. Ai, não, eu vou com você na delegacia. Eu vou com você, vamos lá na delegacia. Seja homem, seja mulher, seja delegacia, seja delegacia, o que seja. Eu vou com você. Vamos lá, vamos conversar, vamos resolver isso. Vamos falar com o superior da pessoa que te agrediu. Eu acho que ajuda não custa, sabe? Muitas vezes eu já cheguei a pedir para fazer uma reunião geral na unidade onde eu trabalho, porque tinha um coleguinha que estava sendo incômodo e estava, sabe aquela coisa gosmenta de ficar tocando, segurando na mão? E aí a colega veio falar assim: eu não gosto que me encostem. E vamos fazer o seguinte: não era a primeira vez que ele fazia isso. Eu falei com a minha chefia, nós fizemos uma reunião geral na unidade, e aí eu tive que colocar: ó, tá acontecendo isso assim, assim, assim. Um colega que nem era da nossa unidade, mas de vez em quando ia lá. Então, tá acontecendo isso assim, assim. Meninas, cuidado quando estiverem com um coleguinha, porque a gente ainda não tem como provar para processá-lo, para denunciá-lo. Agora, Porque não sabe se ele é peguento porque é sem noção ou se ele é um assediador, né? exatamente. E os meninos, os colegas, olha, viu que a coleguinha tá sozinha na sala? O outro lá, o velho babão, vai chegar e vai encher o saco? Fica mais um pouquinho na sala. Espera o colega chatinho ir embora, peguento, sabe? O melequento ir embora. E aí, depois vocês vão embora. Dá um apoio, né? Porque, às vezes, tinham meninas que ficavam sozinhas na sala. Problema nenhum. Agora, quando entra uma pessoa que te desrespeita, que constrange, é chato. E aí eu falei assim, gente, meninas, estão sozinhas na sala, chegou o coleguinha, liga o gravador do celular, liga até a câmera mesmo. Não, tô ligando a câmera mesmo. Se vai se incomodar, não é problema, mas vai intimidar a pessoa, com certeza. Então, assim, para quem for testemunha, ajudar. Porque é sempre bom a gente, duas cabeças, no mínimo, duas cabeças pensam melhor que uma. É isso. Cris, a gente pode abrir para perguntas? Claro. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta. A Renatinha, enquanto você estava falando, ela lembrou daquele caso da modelo, né? Que houve, além da questão não houve um assédio sexual, né? Mas houve uma coação pelos advogados, tanto de defesa quanto o juiz, aquela que foi no final do ano passado. Ela lembrou disso por causa da questão da fala, né? Que a fala da mulher não
não tem tanto poder quanto a fala do homem ainda hoje em dia, né? Ela lembrou disso. Né? É uma sociedade patriarcal, né? Ainda a gente ainda tem muito que mudar, e aí assim, é a fala da mulher, é a fala do trans, é a fala do negro, é a fala de quem não é minoria quantitativa, que seja, infelizmente, o topo da cadeia alimentar de hoje em dia é homem e branco. Né? Homem hétero e branco. Né? Quem não se enquadra nisso aí, que são as mulheres, independente das suas cores, os homens que são homossexuais, os trans, e aí vem descendo, né? Essas falas ainda têm que ser muito trabalhadas, porque são falas importantes, mas a gente ainda não tem o costume de ouvi-las adequadamente. Né? O público LGBT também é muito afetado pelo assédio, porque eles acham que é como se estivesse fora do normal, então eu vou humilhar, eu vou dominar para ver que é homem, tem que virar homem, tem que ser mulher, porque não é sim. por isso que é lésbica, entendeu? E por aí vai, sabe? Esses discursos ainda não são. A gente ainda não se livrou desses discursos que ainda permeiam. E a gente de vez em quando fala isso, né? Que nem aquela história, nossa, fulano sabe fazer um bolo que é uma delícia. Ih, pode casar, abre uma confeitaria, mulher. Vai casar, pode até casar, mas assim, abre a confeitaria. Abre uma confeitaria. Então a gente tem ainda isso na gente, né? A gente o tempo inteiro tem que se desconstruir e trazer assuntos que façam que as pessoas pensem um pouquinho. Então, a questão de trazer o assédio, assim, quando a Cris me propôs a ideia, né? Eu adorei, falei, vamos fazer, porque a gente tem que, quanto mais pessoas souberem, né? Assim, eu fiquei estarrecida com o número de assédio sexual, a gente já pensa em chefe assediando uma mulher. Né? Mas não! Né? Isso acontece independente se é homem, se é mulher, assim. Né? Então, assim, a gente tem que começar a virar as chaves aqui dentro para começar a dar importância. E até não é nem ficar paranoico, né? Mas assim, a gente se atentar. Poxa, isso é uma brincadeira porque o cara é brincalhão e eu deixo ele brincar? Ou ele tá fazendo isso comigo, faz isso com a fulaninha e faz isso com a ciclaninha. Com as outras ele não faz, ele faz com essas três. O que é isso? A gente começar a botar um pouquinho de atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Sim. Né? Não é mimimi. Não é mimimi. Né? E assim, acho que a palavra-chave que você trouxe é apoio. Se você sofreu assédio, busque apoio. Se você não sofreu, apoie. Né? Independente, assim, você pode até falar, pô, mas isso aconteceu porque você estava assim, assim, assim. Com certeza, no primeiro momento você vai pensar isso, mas assim, repensa. Porque assim, ela tem todo o direito de usar. Ela não pode ir para o fórum de shortinho, mas se ela trabalha numa loja de roupas, ela pode estar com short, porque ela está com short, inclusive, da loja. Sim. Então, essa questão de roupa, do que se usa, é muito relativo. Assim, a gente vive num país tropical, a gente está aqui no Rio de Janeiro, em pleno outono, 39 graus. Alguém vai se incomodar de usar uma mini saia? Claro que não. De usar uma bermuda? Claro que não. Então, a gente tem que começar a tirar essas cascas mesmo, né? Que a gente é acostumado a dizer, né? E olhar para essas coisas que acontecem, né? Com olhos atentos. Muitas vezes, nós brasileiros, a gente gosta muito do toque, né? A gente está sofrendo pra caramba porque a gente não está mais aglomerando, podendo aglomerar. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar. Só que assim, a gente fica calando, pegando. Pegar na mão, exatamente. Só que
tem determinadas pessoas, isso não quer dizer que se eu abraço você, vejo você e abraço você e trabalho contigo, minha amiga, não sei o quê. Isso não quer dizer que eu vou querer abraçar todo mundo. Sim. Repito, o corpo é meu. Eu vou abraçar, vai encostar em mim quem eu deixar. Claro, evidentemente, se a pessoa chega e coloca no meu braço, eu não vou sair dando safadão, batendo em todo mundo, querendo, não. Eu posso simplesmente, a pessoa fica, tem gente que agora fica falando que você fica no teu braço. Coleguinha, eu não gosto que segura no meu braço. Ah, mas você está abraçando a Marta. Mas a Marta é uma pessoa. Ah, porque você é lésbica? E aí, qual o problema? Aí eu posso ter ignorância. E aí, qual o problema? Você acha que ser lésbica não é gente? Não, eu não sou lésbica, eu sou hétero. Mas eu não quero que você fique me segurando. Dá licença? Muitas vezes o assediador, inclusive, vai usar isso. O homem, quando assedia uma mulher e ele toma uma não, ele começa até a fazer fofoca com ela. Por exemplo, o que eu falei agora. Eu estou num momento de trabalho, aí um sujeitinho chato, asqueroso, resolve querer ficar atrás de mim, né, enchendo o saco. Chega pra lá nele, o que o cara faz? Ele começa a dizer que eu sou lésbica, que eu sou frígida, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ainda que eu não seja, mas por quê? Porque ele quer que nenhum outro homem chegue perto de mim. Se ele souber que eu estou interessada no cara, pior ainda. Isso pode acontecer. Não vou dizer que vai acontecer todas as vezes, né? Cada cabeça, cada um reage de uma forma diferente. Mas isso o assédio moral e o sexual podem andar juntinhos de mão dada, né? Olha, o assédio e é uma moral, linha muito tênue entre um e o outro. Não, olha só, a diferença entre o assédio moral e o sexual, ele é específico do sexo. Sim, sim. O assédio moral, muitas vezes, o assédio moral, ele começa depois que o agressor, ele toma uma negativa de... Sim, não, é por isso que eu falei, eles andam juntinhos. Porque aí ele começa a difamar, a te coagir por uma outra vertente. Já que essa vertente não funcionou, eu vou por outra vertente. Começa um assédio moral, não um assédio sexual. Começa um assédio moral porque o agressor tentou um encontro sexual comigo e eu rejeitei. Então, assim, ele não me assedia sexualmente, mas ele começa a me perseguir moralmente também. Sim. Por isso que eu falei que eles andam juntinhos, foi nesse sentido. Você pode pular de um para o outro. Pode ser. Só que o assédio sexual, ele é específico mesmo com favorecimento sexual ou uma dominação. O assédio moral também é uma dominação, mas ele não utiliza o sexo, entendeu? Sim. Não utiliza o fator sexo para dominar o outro, mas também é uma forma de dominação. Gente, eu acho que espero que a gente tenha passado bastante coisas para deixar a cabecinha de vocês assim, tudo fumegando. Cris, obrigada mesmo por participar. Sempre que quiser trazer algum assunto, estamos aqui de portas abertas. A gente fechou o mês de março com a sua live. Fechamos com chave de ouro. Né? Mês das mulheres. Fechamos com chave de ouro. Obrigada mesmo. Meninos e meninas, espero que vocês aproveitem. Se cuidem, fiquem ligados, fiquem espertos. Então, obrigada. E eu queria só lembrar que terça-feira que vem a gente não tem live, mas que em abril a gente está vindo com 2 lives bem legais. Uma falando de Alzheimer e uma falando sobre previdência. Já que a gente não sabe quando é que a gente vai conseguir se aposentar, a gente vai ter que ver algumas coisas com relação à previdência, né? Então gente, obrigada. Obrigada, Cris. Diga. Eu agradeço a oportunidade. Sempre que quiser, eu estou disponível para trazer alguma contribuição que puder contribuir. Agradeço muito, porque eu acho que é importante a gente realmente compartilhar conhecimento. E foi o que você falou, a gente fica esperto. E usem mais. Álcool gel e isolamento social.
Com certeza. Eu vou Acho que deixar você já salvo. tomou no... Eu vou deixar salva no IGTV, então manda para aquele amiguinho, para aquela amiguinha que você acha que precisa ouvir um pouquinho, passa um aviãozinho para lá. Adorei essa coisa de aviãozinho, gente. Agora eu mando aviãozinho direto. Então, passa um aviãozinho e obrigada a todo mundo que esteve até agora com a gente. Obrigada. Beijo, se Beijo, cuidem. tchau.